Meu entrevistado hoje nesse bate-papo aqui no Correio da Manhã, que vai ao ar não só pelas redes sociais, no próprio jornal e também no nosso podcast, é André Fonseca, mais conhecido como André Português. Trata-se do prefeito da cidade de Miguel Pereira. Prefeito, primeiro queria fazer uma referência aqui nesse início de conversa e chamar a atenção dos nossos ouvintes, telespectadores e leitores sobre as referências que eu tenho ouvido falar sobre o André Português. O Magnavita tem um prefeito que está fazendo uma revolução no turismo e na sua cidade. Aí todo mundo fala, e são personalidades do setor, como o Sávio Neves, como o Coronel Leandro Monteiro, e aí vem uma relação de fãs. O Rodrigo Bettini, que votou encantado lá da sua cidade. Me diz o seguinte, que segredo é esse de emplacar uma segunda gestão? Você foi reeleito com 83% dos votos do município, teve uma votação surpreendente já e uma das maiores do Brasil, logo após a sua eleição, foi uma renovação de mandato. Como é que é fazer essa revolução e ser citado como referência de gestão pública aqui no estado do Rio de Janeiro? Primeiramente, Magnavita, quero agradecer o convite, o carinho de estar aqui. Para mim é uma honra. Eu sou seu fã do seu jornal, do Correio da Manhã, tem uma credibilidade muito importante no estado do Rio de Janeiro. Hoje você traz as informações de primeira mão, com conteúdo e com verdade. Então eu não poderia de me furtar e deixar registrado o meu carinho, o meu respeito pelo seu trabalho no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Então já queria iniciar te parabenizando e te agradecendo por estar tendo essa oportunidade de estar no meio de comunicação tão respeitado no estado do Rio de Janeiro. Mas, então, a verdade, a gente foi eleito em 2016. Você era vereador antes? Já fui vereador na cidade de Miguel Pereira e me candidatei a prefeito, fui eleito, a população me deu esse direito de eu realizar um trabalho na cidade. E agora, em 2020, ano passado, eu fui reeleito, tendo, como você disse aqui, aonde eu já quero aqui deixar registrada a gratidão à minha população, porque no momento difícil enfrentei uma das maiores crises de saúde pública do mundo, que é o Covid-19, que estamos enfrentando. Então pegamos o pior momento político do nosso país, governadores presos, impeachment de presidente da República, e como a gente conseguiu avançar. Então eu quero aqui agradecer a Deus, que tem me dado muita sabedoria e muita saúde, e em especial agradecer a minha equipe, a toda a equipe, corpo técnico da Prefeitura Municipal. E assim que eu assumi, Magnavita, eu peguei aquilo que a minha cidade tem de vocação, é o turismo. Não adiantava, geograficamente, a minha cidade eu perco para qualquer disputa de levar grandes fábricas, gerar grandes números de empregos, porque geograficamente a minha cidade está afastada a quase 45 quilômetros da Dutra, que é o eixo do Rio e São Paulo. Então eu peguei uma cidade que 365 dias do ano não tem um assalto. Uma cidade que tem o terceiro melhor clima do mundo. O melhor do Brasil, o terceiro melhor clima do mundo. Então fui pegar aquilo que a gente tinha de melhor, a natureza, o clima, as pessoas, a segurança, e começamos a trabalhar. E você pode ter certeza que a nossa missão é transformar Miguel Pereira na Gramado Carioca. Mas por que Gramado Carioca? Porque Gramado, hoje a cidade de Gramado no Sul, é a segunda cidade do Brasil que mais recebe turismo. Qual a população de Miguel Pereira hoje? Quase 30 mil habitantes. Então muito semelhante a Gramado. 35 Gramado. Gramado 35, Miguel Pereira 30 mil. Gramado está a 117 quilômetros do Aeroporto Internacional de Porto Alegre e a gente está a 105 quilômetros do Aeroporto Internacional do Galeão. Então eu comecei a fazer trocadilhos e estamos no estado, um dos estados mais importantes do Brasil, que é o estado do Rio de Janeiro. Você falar a questão de clima, de ser o início da região serrana nossa. Não, né? Com certeza. Uma cidade linda, de beleza natural. Qual a altitude de... 617 metros no nível do mar. É uma cidade que tem um clima que faz bem à saúde. Então fui trabalhar em cima disso. E com a grande parceria, que eu quero aqui já deixar registrada, a parceria que eu estou com o governo do estado, na pessoa do governador Cláudio Castro. Aliás, eu queria começar, a gente vai mergulhar sobre sua história, vai mergulhar nesses projetos que transformam, mas eu gostaria primeiro de começar falando de um evento que você realizou, que o governador levou. Foram 58 prefeitos, de 92, 58 prefeitos reunidos para você inaugurar o que foi a Casa do Agricultor
lá em Gramado e também Miguel fazer... Pereira. Em Miguel Pereira, Gramado, tá bom, tá bom. Pegando, é tá isso pegando. Aí, isso aí. Mas você teve essa participação ativa do Cláudio, mas sobretudo você teve a presença dos seus colegas lá. E fala como é que foi ser anfitrião de 58 prefeitos durante 2 dias, inclusive o PL fez um evento do partido lá, e fala desse momento político, porque você conseguiu botar Miguel Pereira como o epicentro da política do Estado, né? Foi muito bacana, onde eu quero deixar registrado meu agradecimento aos meus colegas e amigos prefeitos, lutadores. E Magna Vita, assim, eu aprendi que a grande virtude de um político é saber ouvir e buscar ideias que deram certo em algumas cidades. E com isso eu fui criando muitos relacionamentos com os prefeitos, respeito todos. Acredito que hoje o Rio de Janeiro está tendo uma safra de prefeitos excelentes, pessoas bem intencionadas, prefeitos que estão determinados para mudar a vida das pessoas da sua cidade. É o que eu sempre falo, as pessoas não moram no estado, as pessoas moram nas cidades. Então, com isso, a gente tem um grande relacionamento. E com a ida do governador Miguel Pereira, fizemos grandes inaugurações, inauguramos um dos maiores equipamentos ao combate à violência da mulher. Eu inaugurei a Casa do Direito da Mulher Daniela Pérez, onde a nossa amiga Glória Pérez, com muito carinho, aceitou a gente colocar o nome da filha dela, remetendo àquele assassinato brutal, mas que sirva de exemplo para as mulheres que estão sofrendo as agressões. E eu quero deixar registrado, esse projeto eu fiz juntamente com o deputado, na época, secretário social Bruno Dauari. É uma ideia que nasceu dele juntamente com a prefeitura de Miguel Pereira e hoje é uma grande realidade. Inauguramos o espaço do agricultor, que é onde eu tive a honra do governador, gostou tanto do projeto, juntamente com o nosso querido secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz, uma pessoa brilhante, agora vai replicar para mais de 60 cidades do estado, quer dizer, pegando a ideia... É o modelo da sua gestão. É um modelo. Que vai ser replicado. Me fala um pouco sobre o que é a Casa do Agricultor. Esse espaço do agricultor, a gente identificou, Magna Vita, que o agricultor da ponta, aquele que planta, fica no sol, na chuva, com a família, é o que menos ganha. Ele tá ali no sol, na chuva, tem o gasto dele e ele vende por centavos. Vamos pegar aqui um exemplo, um alface, ele vende por centavos para um atravessador. E esse atravessador vende para o supermercado, que diretamente vende para o cliente final. Então há um superfaturamento no produto e aquele que realmente trabalhou, deu suor a ele e a família dele é o menos favorecido. Então eu criei o espaço do agricultor, onde a gente abriu um espaço para 92 concessões e eu peguei esse agricultor para ele vender para o cliente final e acabar com a história do atravessador, e com isso a família dele prospera, quem ganha é a cidade, e é um case de sucesso que vai ser replicado para o estado do Rio de Janeiro inteiro. Inclusive com um aspecto geográfico diferente, um aspecto arquitetônico lindo. Diferente o processo. Eu gostaria então também de falar da sua vida, sobretudo a sua história. André é português porque seus pais são portugueses. Isso, né? Meu pai. Seu pai, me conta essa história. Na verdade, a gente é do Rio de Janeiro, né? Nasci no Rio de Janeiro, nasci na Ilha do Governador e eu tenho 46 anos de idade e desde os 10 anos de idade eu frequento a cidade de Miguel Pereira. E com isso meu pai começou como veranista, e de repente ele teve um problema de saúde e ele decidiu, junto com a minha mãe e com as minhas 2 irmãs, a gente morar na cidade de Miguel Pereira. Foi o maior presente, um dos maiores presentes que o meu pai me deu, depois do caráter que ele formou na minha pessoa, foi o presente dele ter a oportunidade de me apresentar a cidade. A família Fonseca é de Braga, né? De Braga. Na verdade, tem uma freguesia chamada Lama, que fica perto de Barcelos, em Braga. Então é Portugal. E aí eu fui morar em Miguel Pereira com 10 anos de idade. Então foi uma grata surpresa e por isso fui convidado para ser vereador na cidade. Fui eleito o vereador mais jovem da história da cidade de Miguel Pereira, mesmo sendo de fora. E também fui eleito o prefeito mais jovem da história da cidade de Miguel Pereira. E também, Magna Vita, quando eu fui eleito com a maior votação da história política. E depois fui reeleito quase com o dobro do que eu já tinha quebrado já aquele tabu da votação. Então, assim, eu tenho uma gratidão pelo povo da cidade de Miguel Pereira por ele inicialmente acreditar nas palavras. Na reeleição, foi resultado de um bom trabalho.
Porque você encontrou uma cidade que precisava ser consertada em tudo, né? Todas as áreas. Uma cidade sem credibilidade, uma cidade que o povo estava... A autoestima estava baixa. Muito baixa, não acreditavam mais nos políticos. E hoje eu posso te falar, mano, que se a minha vida política encerrasse nesse momento, só a alegria de eu fazer o miguelense voltar a ter orgulho por onde ele anda no estado do Rio de Janeiro, no país, de falar que mora na cidade de Miguel Pereira. Qual é a relação hoje que você tem com a vizinha Partido Alferes? Porque são que nem Gramado e Canela. E existe uma sinergia, né? Com certeza. Eu tenho um carinho muito especial com a cidade de Partido Alferes. Já tive a oportunidade de ser secretário de saúde do município. Qual é a sua formação profissional? Gestão pública. Certo. E assim... eu tive uma grande oportunidade na cidade de Pati. A cidade de Pati é 5 quilômetros. Para você ter uma noção, Magna Vita, Partido Alferes não tem delegacia. A delegacia 96DP de Miguel Pereira que cobre o município. Partido Alferes também não tem hospital. As quase 30 mil vidas da cidade de Partido Alferes são atendidas no Hospital Municipal de Miguel Pereira, nosso querido Hospital Municipal Luiz Gonzaga. Então, assim, todo o Partido Alferes faz muito a vida no nosso município. Na década de 40 e 50, esse binômio Miguel Pereira e Partido Alferes fez um eixo turístico com cassino, chegou a estabelecer uma relação especial. Por que isso se diluiu? Por que se perdeu isso? Porque eu acredito, Magnavi, que talvez tivemos alguns gestores, eu quero aqui deixar registrado, que eu respeito todos os prefeitos, todos fizeram para Miguel Pereira chegar como chegou hoje, é porque todos fizeram a sua parte. Mas eu acho que alguns deixaram a desejar na questão do turismo, daquilo que a gente tem de melhor vocação. Tem países aí, cidades no mundo inteiro que vivem do clima. E Miguel Pereira tem essa marca internacional. Aliás, eu queria pegar... outro dia eu li a biografia do Abrão Medina, e o Abrão Medina era um apaixonado. O Abrão Medina é o patriarca da família Medina, fez o centenário há alguns anos atrás, foi secretário de turismo lá de Miguel Pereira, mas ele foi uma pessoa que literalmente colocou Miguel Pereira no mapa. E ele que concebeu essa história do terceiro melhor clima, né? Qual a importância que o Abrão Medina tem para Miguel Pereira? Nossa, hoje o Abrão Medina, todos nós da cidade de Miguel Pereira, temos muito orgulho pela história que ele construiu. O pórtico da cidade tem o nome dele, né? O pórtico é o nome do seu Abraão Medina, ele que construiu o Mirante da Serra, ele que fez o clube da cidade, ele tem história na cidade de Miguel Pereira. Então, assim, hoje todos os miguelenses têm muito orgulho de falar que a família Medina passou uma grande parte da vida deles no nosso município. E ele investiu numa coisa que era fazer Miguel Pereira a cidade das flores também, das flores, cidade das rosas. Das rosas, né? Das Conta rosas. Essa história. Ele era apaixonado pela cidade de Miguel Pereira. O Abrão Medina, ele carregava Miguel Pereira no coração. Então, tudo que ele pôde fazer para explorar e fazer o mundo conhecer a cidade de Miguel Pereira, ele fez. E olha que a gente está falando de 1976. Não tinha hoje essa tecnologia que a gente tem, e como a semente que ele plantou, até hoje a gente colhe com sucesso. Agora, teve prefeito aí que pisou na bola na memória do Abrão Medina, né? É verdade. Teve algumas infelicidades, algumas colocações que fez o nosso querido Medina ter uma mágoa com a cidade. Mas o Roberto Filho. O Roberto Filho. Uhum. Mas eu mesmo, pessoalmente, ele me recebeu com todo carinho, com todo respeito. E eu falei que a cidade amava a família Medina. Então, na mesma hora, ele nos recebeu. E eu quero aqui já deixar registrado a minha admiração pelo Medina. E o reconhecimento do Abrão Medina. Com certeza, hoje é um orgulho. Agora, me fala, vamos voltar a falar da gestão pública. Eu tenho uma impressão, e isso eu tive a honra de ter uma passagem no poder público. Eu acho que todo jornalista deveria um dia mergulhar na gestão pública para entender como é que você estar com o Tribunal de Contas nas costas, com a legislação, enfim, saber gerir, que eu tive a honra de ser secretário de Turismo do Estado em 2014, o ano final, que foi o primeiro ano do Pezão como governador. Aliás, um grande abraço para o nosso amigo Luiz Fernando Pezão, cara, ele e Maria Lúcia, pessoas maravilhosas. Eu tenho muito orgulho de ter trabalhado pessoalmente com o Pezão como secretário. E eu percebi que o interior era desassistido.
Eu confidencio aqui a você que, como secretário, eu determinei que toda quinta-feira eu faria uma imersão ao interior. E eu passava quinta, sexta, a sexta inteira no interior, sábado, domingo, ou eu viajava sexta, e eu tive a chance de visitar e pernoitar em 48 cidades, e eu sentia que muitas vezes eu era a primeira vez que um secretário de Estado pernoitava na cidade, porque a pessoa chegava de helicóptero, de carro, fazia a agenda e ia embora. E eu vivenciei e tive a oportunidade de ser recebido pelo Rachid. Eu visitei tanto a Miguel Pereira como Pati. E eu percebi que as pessoas desconhecem o potencial. Nós vivemos o Rio de Janeiro absorve muito a imagem e as energias e as atenções políticas, o Rio capital, enquanto na realidade você tem a 105 quilômetros daqui um paraíso como o Miguel Pereira. Me fala um pouco dessa miopia de alguns gestores de serem mais gestores da capital do que do interior. Não, é verdade. O interior forte, Magna Vita, é um estado fortalecido. E a gente encontra isso no governador atual, o Cláudio Castro, essa visão do fortalecimento do interior. Por isso que na abertura aqui eu fiz questão de registrar meu agradecimento e minha gratidão pelo nosso querido governador Cláudio Castro, e quero estender a todo o seu corpo técnico de secretários, que também estão com essa sensibilidade de olhar o interior com um olhar diferente. O interior está abraçando o Cláudio, né? Você tá abraçando, sente as manifestações de carinho que ele recebe. Há muito tempo não vejo um dirigente estadual. Na verdade é uma troca, né, Magna Vita? A gente sente assistido, é natural que a gente abrace aquele que tem um olhar diferenciado para o interior. E a gente vê a nossa cidade, o número de eleitores da cidade de Miguel Pereira é uma rua em Nova Iguaçu. Então, se os grandes políticos olhassem as cidades do interior simplesmente pelo voto, eles nem olhariam e não investiriam. E o Cláudio tem mostrado esse diferencial. Ele não quer saber se tem uma vida ou 1 milhão. A sensibilidade dele, aonde tem uma vida, tem o mesmo valor que seja na capital. E nós estamos falando de 92 municípios. 92. Quer dizer, não é como Minas, como São Paulo, que é praticamente impossível você administrar aqui. Me fala um pouco daquilo que você teve no primeiro mandato de frustração e que você tentou fazer e que, graças a Deus, agora vai ter o segundo tempo para realizar. Qual foi a sua grande frustração no primeiro mandato? Poxa, Magna, parece até um pouco de demagogia. Eu já consegui realizar mais do que eu prometi em 46 comícios. Eu costumo brincar que eu acho que eu sou o prefeito que fiz mais do que eu prometi. Então, se eu falasse alguma coisa que eu me frustrei aqui, eu talvez seria leviano e não faz parte, assim, impressionante. Como é que você escolheu a sua equipe? Como é que é o seu primeiro secretariado? Como é que foi? Magna Vita, muito bacana você fazer essa pergunta, porque eu acho que um dos maiores problemas da política do nosso país não é a corrupção. Porque a corrupção ela está em qualquer segmento, em qualquer linha do nosso país, está no ser humano. Então, não é da instituição política. O maior problema da política do nosso país é que muitos se preparam para ganhar a eleição e poucos se preparam para governar. E esse foi o meu diferencial. Eu entendi e entendo que uma prefeitura ela é uma empresa. E uma empresa ela tem que dar resultados. Eu respeito todos os acordos políticos, isso faz parte da política mundial, mas um gestor ele tem que saber dividir o que é política e o que é administração. Então hoje eu tenho 100% o meu secretariado técnico. Por isso que a cidade... Você é um prefeito que sabe dizer não? Sei dizer não. E também, você acha que isso é importante? Muito importante. Porque o maior problema da política e do político, tudo ele diz que pode, no final ele não faz nada. Então a gente tem que ter esse tempero. A credibilidade vai pro chão, né? Vai pro chão. Então assim, eu na minha cidade eu sou muito conhecido como um homem positivo. Se eu falar sim, eu cumpro. Mas também se eu falar não, não tem jeito. Não adianta. Eu costumo dizer que naquele primeiro momento você pode até ficar triste, mas lá na frente você vai falar assim, o único que falou a verdade para mim foi o André. Então a gente leva aquilo ali muito sério, Magna Vita. A política, a prefeitura não é uma máquina de fazer politicagem. A prefeitura é para fazer gestão e melhor do que uma empresa privada, a gente só administra despesa, porque a receita já está certa. Então eu acho que assim, a política ela tem que acordar, os gestores têm que acordar que é possível sim. Para você ter noção, Magna Vita, eu tenho um dos menores orçamentos do estado do Rio de Janeiro.
E se você pegar os últimos 4 anos, eu sou a prefeitura que mais fez parceria de pública-privada. Hoje eu tenho mais de 60 milhões de reais em obra, em parceria de PPP. Que eu entro com o projeto, entro com o espaço, o grupo investidor investe, faz a coisa acontecer e quem ganha é a população no aquecimento da economia, na geração de emprego. E por isso, Magno, quero deixar aqui registrado com muito carinho aqui contigo nesse momento especial que eu vou fazer de Miguel Pereira a cidade mais importante do estado do Rio de Janeiro em turismo. Eu tenho uma meta de levar 5 milhões de turistas por ano para a cidade de Miguel Pereira. E quem ganha, o mais importante, Magna Vita, quando eu falo Miguel Pereira, eu falo uma região, que é a nossa região do Vale do Café. Você falou aqui muito bem feito e falado que que nem a questão de Gramado e Canela. Canela desenvolveu através do potencial de Gramado e umas cidades tão próximas, igual um exemplo aqui, a cidade de Miguel Pereira, Partido Alferes, Paulo de Fronten, Vassouras, Paraíba do Sul. Quem vai ganhar ali, quando eu falo de 5 milhões de turistas, quem vai ganhar é o Vale do Café. O que você espera do governo federal? Por exemplo, nós temos hoje o Gilson Machado, que é um bom ministro do turismo, é um ministro do turismo que é hoteleiro, que conhece o setor, fez parte da equipe de transição do presidente Jair Bolsonaro na área do setor do turismo, exatamente. Como é que o turismo federal tem tratado Miguel Pereira, ou está na hora do turismo federal acordar para o potencial da Gramado Fluminense? Na verdade, eu vejo esse desafio. Chegou o momento de a gente buscar mais, se estreitar mais com o Ministério do Turismo. O governo federal tem sido muito parceiro da cidade de Miguel Pereira, transformando sonhos em realidade. O senador Flávio Bolsonaro tem sido um amigo da cidade, me ajudou na questão da medicina, transformar a cidade para universitária. Então eu estou tendo uma grande parceria, e aqui deixar registrado, eu estou querendo transformar agora Miguel Pereira na maior potencial, maior polo de criação de tilápia do Brasil. E eu tive pessoalmente, junto com o governador Cláudio Castro, juntamente com Jair Bolsonaro, nosso querido presidente, e ele se colocou à disposição, toda a equipe. Então a gente está tendo uma grande parceria do governo federal. Mas no que se fala no turismo, chegou no momento de a gente se aproximar mais. Eu preciso mais do Ministério do Turismo dentro da cidade de Miguel Pereira. Qualificação de mão de obra, porque é fundamental para ter o desenvolvimento do turismo, uma mão de obra qualificada. O setor do turismo é o que mais rapidamente gera emprego. Como é que está a questão da expansão hoteleira, a questão da expansão da gastronomia e, sobretudo, a formação de mão de obra para esses dois segmentos? Esse é um problema crônico, né, Magna Vita? A gente precisa capacitar a nossa mão de obra e não por culpa do profissional. Devido à crise, hoje as pessoas têm que sobreviver. Então, de dia ele tem uma função, à noite ele tem outra. Exatamente pelo grande desafio da sobrevivência e criar a sua família. Então, a gente está buscando muito essa parceria. Estou fazendo uma grande parceria com a FEComércio, onde eu quero aqui deixar registrado esse grande homem sensível que o estado do Rio de Janeiro tem, que é o nosso amigo Queiroz, o presidente da FEComércio e toda a sua equipe. Antônio Florencio Queiroz, né? Antônio Florencio Queiroz, uma pessoa incrível, uma pessoa que tem uma sensibilidade, está fazendo um trabalho incrível à frente da FEComércio. E ele vai te ajudar com o SENAC na formação de mão de obra? Ele está já me ajudando. A gente já fez grandes parcerias da FEComércio junto com a cidade de Miguel Pereira. Agora mesmo vou inaugurar a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro, o trem turístico. Os 16 milhões de habitantes do estado de Janeiro não vai precisar mais ir para outros estados para andar na Maria Fumaça a vapor. Miguel Pereira vai inaugurar, quero ver se eu já consigo inaugurar em janeiro. Qual vai ser o trecho? Vai ser um trecho de 4,5 km, 4,5 9 quilômetros, né? Ida e volta, um passeio de 1 hora. Vai ser um passeio incrível. O Sávio Neves está nessa empresa. Está nos ajudando. O Sávio Neves é um grande incentivador da cidade de Miguel Pereira. Para mim, é um dos maiores empresários. Ele está investindo lá, além do trem, ele está no Parque dos Dinossauros. Ele está lá numa grande parceria com o Márcio Clare, é um grupo, um consórcio, e a gente vai inaugurar em janeiro o maior parque de dinossauros do mundo. Me explica o que é o parque. O parque ele tem quase 1.400.000 metros quadrados, então vai ser o maior parque de dinossauros, não do Brasil, mas do mundo. Entretenimento para a família, tirolesa, arborismo, vai ser um projeto incrível que a gente vai estar inaugurando juntamente com todo o conhecimento do Sávio Neves.
E só o Parque de Dinossauros vai levar 1 milhão de pessoas para a cidade de Miguel Pereira que nunca foram lá só para visitar o Parque de Dinossauros. O importante desse turismo é o pernoite. Isso. Como é que está a rede hoteleira da região? A gente tem uma rede hoteleira com quase 3.000 leitos, 3.600 leitos, juntando a cidade de Miguel Pereira e Pati do Alferes, mas a gente tem uma missão para chegar a 20.000 leitos, para a gente conseguir abraçar toda a população, todo o turismo que a gente está buscando para a nossa cidade e região, precisamos chegar a 20.000 leitos. A Serra Gaúcha hoje está em torno de quase 50.000 leitos, somando todas as cidades, né? E Gramado com esse número. A questão de hotéis temáticos, você tem valorizado a atração desses hotéis temáticos para... Temos, inclusive no Dinossauro vai ter um hotel temático dentro do mundo dos dinossauros, do parque. E agora também, de primeira mão, estamos numa negociação e estamos trazendo para a cidade de Miguel Pereira o hotel que foi eleito o melhor hotel do mundo. Ele fica no Brasil, fica na cidade de Gramado. Quem estiver nos assistindo pode entrar no Google e botar o melhor hotel do mundo em 2021. Tivemos esse presente de ser no Brasil. Qual o nome do hotel? Colline de France. Um hotel incrível, já tive reuniões com o proprietário e estamos trazendo uma versão do Colline de France para a cidade de Miguel Pereira. Inclusive, há 10 dias atrás eu estava na cidade de Gramado em reunião com os empresários, convidando e dando tudo certo, Magna Vita. Miguel Pereira vai ter o melhor hotel do estado do Rio de Janeiro, o melhor do Brasil e o melhor do mundo, que é o Colline de France. Nós estamos falando, dentro de 10 anos, Miguel Pereira, na sua previsão, com quantos mil leitos? De hotel, eu preciso chegar a 20.000 leitos. Para poder dar musculatura pra gente de pernoite, diária, consumo com certeza, com a permanência média de 2, 3 dias. Questão do Natal, porque o Gramado como referência tem um Natal Luz de Gramado, que é hoje uma referência. O Bernardo Rossi, quando foi prefeito de Petrópolis, fez uma grande iniciativa, foi o Natal Imperial. Como é que você está pensando a transformar Miguel Pereira no Natal? Na verdade, a gente já ia fazer esse Natal ano passado, mas infelizmente com a pandemia a gente teve que suspender. Esse ano, embora a gente está na retomada da economia, vamos fazer o Natal. E eu costumo falar, Magna Vita, que Natal Luz só existe um no Brasil, que é o de Gramado. Então, todas as vezes que fazem um projeto Natal Luz, é como se já estivesse fazendo um projeto que ele não vai prosperar. Como é que vai ser o Natal de Miguel Pereira? E Miguel Pereira a gente vai lançar o Natal Inesquecível. Então, e a gente quer chegar no patamar de Gramado, a gente tem potencial para isso. E nesse ano a gente vai fazer o lançamento do Natal Inesquecível. Vai ser lindo, vai ser no lago. No lago a gente vai fazer uma árvore gigante de Natal. Já vai ser um ensaio para a população do estado do Rio de Janeiro entender o que vai ser o Natal na cidade de Miguel Pereira. Em termos de calendário, você tem na vizinha Pati Alferes a festa do tomate. Como é que você se posiciona com relação a isso? A gente tem vários calendários. Eu tenho já por 2 anos consecutivos. Ganhamos o 3º ano passado, mas foi suspenso pelo Covid. A etapa do Mundial de Vôlei de Praia do Brasil é em Miguel Pereira. Aí as pessoas perguntam, Miguel Pereira não tem praia e Miguel Pereira mas o campeonato de vôlei de não praia, tem areia. E a gente levou, sendo classificado pelos atletas mundiais, uma das melhores etapas mundiais é a do Brasil, Miguel Pereira. Então isso já fez parte do nosso calendário. Para você ter uma noção, Magna Vita, o evento passa para 120 países ao vivo, dando assim uma publicidade para o estado do Rio de Janeiro, para Miguel Pereira, incrível, né? Um potencial enorme. E a gente está criando, na verdade, Magna Vita, também uma coisa que muito me preocupa são cidades que vivem de datas. Miguel Pereira tem que viver os 365 dias do ano. Então eu estou fazendo uma cidade, um governo, uma gestão e um investimento que o carioca, todos os moradores de todos os estados do Brasil possa vir Miguel Pereira a qualquer momento do ano, qualquer momento do mês, e vai ter sempre ali prosperidade e ter o que fazer. Você está fazendo um restaurante temático no Lago do Javari, né? Isso. Me fala sobre isso, e também eu quero entrar um pouco dessa questão da gastronomia. E primeiro eu quero até fazer um registro histórico aqui. A primeira pessoa que me falou de Miguel Pereira como destino turístico foi a Belisa Ribeiro, que instalou uma pousada lá. Ela investiu
com o projeto de velhice dela, envelhecer em Miguel Pereira. E ela achava ali o potencial. E tudo que você está falando, ela dizia do potencial de Miguel. Agora vamos tocar nesse restaurante temático e na questão da gastronomia. Você está dando algum incentivo para quem invista em gastronomia em Miguel Pereira? Então, só até janeiro vamos inaugurar 16 novos restaurantes na cidade de Miguel Pereira. A cidade de Gramado tem 250 restaurantes e é um sucesso. Então, a gente, como pega eles como exemplo, a gente precisa chegar nesse patamar. E a gente vai fazer 3 restaurantes temáticos no Lago de Javari. E um deles a gente está pegando a ideia do Cara de Mal, que é uma pizzaria temática na cidade de Gramado, que hoje é um dos maiores sucessos, juntamente com aqui abriu a Hector, que é do Harry Potter também, que é um sucesso. Então a gente está pegando esse lado. E vamos inaugurar a primeira pizzaria temática do estado do Rio de Janeiro. Vai ser no Lago de Javari, num restaurante de 2.000 metros quadrados. Então vai ser um grande sucesso que a gente quer já inaugurar no ano de 2022. Quais são os incentivos que você está dando para quem quiser investir na área de gastronomia, Miguel Pereira? A gente dá a concessão da área. A gente tem buscado grandes reuniões com grandes investidores do estado do Rio de Janeiro na parte de gastronomia, e a gente dá todos os incentivos possíveis. Tudo que for de necessidade para que esse empresário vá investir na cidade, e hoje tem sido o nosso diferencial, tá, Magna Vita? A gente tem participado de reuniões e hoje o que roda em todos, no meio dos empresários, é a disponibilidade que a prefeitura, na pessoa do prefeito, do vice-prefeito, quer aqui deixar registrado. Você tem o seu Pedro Paulo, né? Eu tenho o Pedro Paulo Quinzinho. Pois é, o Eduardo Paes tem o Pedro Paulo aqui, você tem o Pedro Paulo lá. O Pedro Paulo Quinzinho é um grande amigo, um grande vice-prefeito. Eu costumo dizer que Miguel Pereira tem 2 prefeitos. Eu estou aqui agora, nesse privilégio dessa entrevista, mas ele está lá na cidade, está trabalhando, isso que é o importante. O vice não foi feito para ficar em casa. Se ele se elegeu e se ele recebe, ele tem que trabalhar. E o meu vice foi uma das exigências dele, assim que eu convidei ele, falou: André, é para trabalhar? Eu falei: é. E ele falou: então eu tô dentro e você tem o vice-prefeito. Então, eu queria que você falasse agora do Gustavo Tutuca, que é o nosso secretário, que é próximo ali da região, pelo menos quando ele vai para Piraí tem que passar. Pelo menos na entrada ali da Dutra. Então me fala da importância do trabalho do Gustavo Tutuca. O Tutuca ele tem feito um trabalho bacana no estado. Eu tenho cobrado ele, muita presença dele na cidade de Miguel Pereira. Ele esteve comigo lá. Agora mesmo ele pediu o projeto que vou inaugurar agora daqui a 30, 40 dias, o maior espaço de artesanato do estado do Rio de Janeiro, onde vão ser 160 profissionais do artesanato expondo num só lugar de segunda a segunda. Um projeto lindo. Eu já quero deixar o convite, mas você está lá com a gente na inauguração, o governador que vai inaugurar junto com Gustavo Tutuca, e mais um projeto que chamou a atenção do governo do estado. E o governador ele quer replicar esse espaço do artesão. Quem tinha um espaço para o artesão muito interessante foi Maria Lúcia, lá em Piraí. Ali no início, ali até perto daquele frigorífico das tilápias, ela tinha um espaço para artesão muito interessante. Eu queria aqui contar uma particularidade. Quando eu estava na secretaria, visitando Miguel Pereira e Patis, e Patis com aquela mística do tomate, né? Aí eu visitando ali na antiga estação, tinha um quiosque de uma professora, que era um formato de tomate, onde ela vendia tudo sobre tomate. Então ela tinha geleia de tomate, doce de tomate, pano de prato com tomate, era um negócio genial. E eu fiquei encantado com aquilo, fiz algumas compras e me referi àquilo durante a minha visita à região como algo a ser feito, ou seja, o espírito empreendedor captando uma temática inconsciente do tomate. Aí, quando terminei minha visita entusiasmada, a senhora, quase emocionada, me chamou e disse: olha, o senhor não sabe o bem que o senhor me fez. Disse: por quê? Porque a prefeitura quer me tirar daqui, acha feio esse quiosque do tomate. Ou seja, tinha tudo certo e o poder público trabalhando contra. Como você pode garantir, criando marcos legais, que esse boom do turismo de Miguel Pereira não seja um boom do André Português? Como dar continuidade a esse trabalho, transpassando a sua gestão? A gente tem essa preocupação, mas de fazer nada provisório. As obras que estamos fazendo, o conceito que a gente está colocando na cidade, ninguém mais vai ter como tirar.
porque são coisas sólidas, projetos que mudaram a vida das pessoas. Um segmento tão esquecido pelo Estado é o artesanato. É o artesão. Que está dentro da estrutura da Secretaria de Turismo. E quando a gente fala de artesanato, a gente fala de geração de emprego, Magna Vitor. A gente fala de aquecimento. Distribuição de renda na veia. Da economia. E eu fiz um negócio bacana. Eu tenho quase 1.500 funcionários concursados. E a gente fez esse projeto do agricultor e do artesão. O que eu fiz, Magna Vitor? Eu mandei um projeto de lei para a Câmara e aprovei o cartão, bônus cartão. É um cartão do agricultor e um cartão do artesão. Todos os meus quase 1.500 funcionários recebem um cartão, já estão praticando no agricultor. Daqui a 40 dias vai já praticar no artesão. Eu dei R$25 para cada segmento. Então, cada funcionário recebeu um cartão que vai ser alimentado por R$50 por mês. Que ele só pode gastar R$25 no espaço do artesão e R$25 no espaço do agricultor. Então, já teoricamente, eu já inauguro um projeto... Com a distribuição de renda. Com a distribuição de renda e com cliente. Então ninguém gasta só R$25. Isso é um incentivo de eu levar o cliente para dentro do empreendimento, e se ele comprar um presente de R$40, R$50, 25 a prefeitura deu e ele está ali gastando mais R$25. Tem sido um sucesso. Tão felizes tanto os agricultores quanto os quase 1.500 funcionários concursados da prefeitura. E os artesãos? Como é que você tem feito a qualificação também? Cursos, você tem... O Sebrae tem lhe ajudado nesse segmento? Tem. E bacana você falar isso, Magna Vitor. Eu tive um cuidado. A gente montou uma feira mensal antes do Covid, estava um sucesso. Eu resgatei o artesanato da cidade de Miguel Pereira e eu falei que eu ia fazer um espaço para sempre para eles. E a gente vai entregar, se Deus quiser, daqui a 40 dias. E eu tive um cuidado também, Magna Vitor, montar uma comissão, até para eu dar essas 160 concessões para futuros artesãos que vão botar o produto. Eu montei uma comissão que eu estou fazendo a visita em loco. Eu não quero dar concessão para você comprar um produto no Paraguai, em São Paulo e vender, não. Lá é pro verdadeiro. Ou seja, tem uma curadoria do artesanato. É o genuíno, é aquela senhora, aquele senhor que pega na mão na massa, faz o artesanato. Então esses 160 concessões, 160 pessoas que vão trabalhar são os que fazem o artesanato. Isso pode ser modelo, inclusive, para a área federal. A área federal tem essa parte de artesanato, que é uma área que está até adormecida e que valeria a pena até fomentar isso via o Flávio Bolsonaro nacionalmente. Na semana passada, o nosso colega Anselmo Góes, na coluna dele aos sábados no jornal o Globo, falou que Gramado é aqui e que nós teríamos a Rua Coberta de Gramado. Me fala sobre esse projeto da Rua Coberta. Não, com certeza. A gente, semana passada... O Anselmo foi de uma generosidade incrível, né? Foi muito bacana. Eu queria deixar aqui, registrar o meu agradecimento, esse carinho do Anselmo, que é uma pessoa também que tem meu carinho e meu respeito, e foi matéria no Brasil inteiro. Pra você ter noção, ontem eu recebi que os blogs e as matérias do Sul, os jornais do Sul, replicaram falando que Miguel Pereira, Rio de Janeiro, estava fazendo uma Gramado. E a gente teve um jornal também agora aqui do Rio de Janeiro dizendo que o Rio de Janeiro vai ter uma cidade para dizer que é minha Gramado. Então, isso é muito legal você ser comparado com um case que deu certo, Magna Vitor. Porque quando a gente fala em Gramado, a gente fala em qualidade, prosperidade, uma cidade que, acabei de falar aqui no início, uma cidade que recebe 6,5 milhões de visitantes por ano, só perdendo por Rio de Janeiro no Brasil. Então, se você tirar o Carnaval e o Réveillon do Rio de Janeiro, o Gramado fica em primeiro lugar. Então é de se chamar a atenção. É um Brasil que deu certo. Mas como é que vai ser a Rua Coberta? A Rua Coberta é um polo gastronômico. Eu costumo dizer que a nossa Rua Coberta ela vai ser mais bonita do que a de Gramado, com todo carinho, com todo respeito, porque foi feita agora. São 10 restaurantes, 2 panorâmicos e 2 salas de cinema. E eu tomei um cuidado, como a gente vai inaugurar agora a Maria Fumaça, a Maria Fumaça, quando você acabar o seu passeio, ela para dentro da Rua Coberta. Então as famílias que acabarem o passeio já vão sair na Rua Coberta, dando de frente com os restaurantes, cafeteria. Vai ser incrível o momento que o turista vai viver na cidade de Miguel Pereira. Então a Rua Coberta é uma réplica, é a ideia que tem em Gramado, que é um dos pontos mais visitados da cidade de Gramado, é a Rua Coberta. Então eu tive esse privilégio de estar copiando esse case de sucesso da cidade do Sul.
André, se fala muito que você está ficando pequeno para Miguel Pereira. Uns já falam que você vai fazer parte de uma chapa majoritária com o governador Cláudio Castro, outros já falam que você vai crescer também na questão legislativa. Como é que você vê o futuro do André Português? Magna Vita, eu vejo o meu futuro como eu sempre vi na minha vida com 46 anos de idade. Eu sou um homem que trabalho honestamente, busco, sou sonhador, acredito nos meus sonhos, sou um homem de muita fé, eu acredito que tudo sempre vai dar muito certo. Eu aprendi Você casou na Assembleia de Deus, né? Isso, Assembleia de Deus. E assim, eu aprendi, Magna Vita, aqui com um grande amigo meu, o Vitor, que a vida só é ruim para quem não sabe esperar. A gente tem que saber esperar o nosso momento. Eu posso te confidenciar que eu tenho sonhos como todos, mas eu também sei respeitar o meu momento. Hoje eu estou focado na continuidade do governo do Cláudio Castro. Eu acho que o governador ele tem que ter uma oportunidade. Ele pegou o Estado num dos piores momentos. Como é que você está partidariamente hoje? Eu sou do PL, do mesmo partido do governador. Certo. Então, o futuro a Deus pertence. Não uma frase muito conhecida, é uma frase verdadeira. Viver essa frase. Mas você acha que as coincidências ligadas ao Castro, desde o aspecto místico, religioso, por ele ser ligado como cantor à área gospel, à área religiosa, católica, você não sente que estava um pouco programado? Porque o Cláudio tem sido construído uma persona do cara que é necessário para aglutinar, porque o Rio estava muito dividido, não? Muito. O Cláudio trouxe uma coisa de muita importância, a credibilidade do Rio de Janeiro voltou. Os empresários estão acreditando para investir no estado do Rio de Janeiro e a gente não pode perder esse momento. E o Cláudio está fazendo com maestria esse resgate da credibilidade não só do Carioca, do Fluminense, mas uma credibilidade chamando a atenção de outros estados para investir no estado do Rio de Janeiro. Como é que você tem visto, do aspecto da ótica do interior, o Pacto RJ? O trabalho do nosso Nicola Pancioni, do Zé Carlos Amit. Como é que você tem visto o Pacto RJ? Olha, estamos olhando com muito bons olhos. Você falou de dois secretários incríveis do governador Cláudio Castro, que é o Zamit e o nosso querido Nicola da Casa Civil. Duas pessoas assim que também têm me ajudado muito, pessoas que têm uma sensibilidade para o nosso interior do estado do Rio de Janeiro. E eu vejo esse pacto algo que vai salvar o estado do Rio de Janeiro. O governador está sabendo distribuir as necessidades do estado. Então, com isso... E atendendo os 92 municípios. Né? E ele está atendendo, e o mais bacana, Magna Vita, ele está esquecendo cor partidária, está esquecendo se a pessoa votou no A ou no B. Ele está preocupado de dar governabilidade e de mudar a vida do povo do estado do Rio de Janeiro. O PL, com o Altineu, acaba de incorporar mais um prefeito. Eu acho que vai chegar aí aos seus 50 prefeitos aí até o final do ano, início do ano que vem. Como é que você vê esse crescimento do PL? Lhe preocupa? Está inchando o PL ou é um crescimento sustentável? Isso é que é o bacana, meu. O PL ele não está inchando, ele está crescendo. E o Altineu é uma pessoa que, primeiro, tem todo o meu carinho, o meu respeito. É um grande político do estado do Rio de Janeiro, um homem de muita sensibilidade e está fazendo o crescimento do PL com muito pé no chão e com muita responsabilidade. Ele não vai pegando qualquer um, ele não vai querendo criar números. E o primeiro grande passo dele foi o Newton Caldeira, né? Não, o seu Newton é uma referência nossa. Fundador do partido, né? O seu Newton... Carteirinha 005 do PL. Seu Newton é uma pessoa incrível, uma pessoa especial e está ajudando muito o Altineu a construir o novo PL no estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse agora também da representação legislativa. Como é que você vê a bancada federal do Estado e como é que você vê também a nossa Assembleia, a nossa Alege? A Assembleia, a Alege está fazendo um papel muito fundamental. Eu costumo dizer, Magna Vita, se não tiver uma união do Poder Legislativo com o Executivo, quem paga essa conta é a população. E o presidente André Siciliano, uma pessoa de uma sensibilidade, de uma capacidade incrível. O Flávio Bolsonaro fala que ele nem parece que é do PT. É verdade, isso é verdade, quero deixar registrado. Então, eu tive o prazer de receber o presidente André Siciliano, ele está me ajudando. Ele é da região, né? Ele é da região. Ele é de Paracambi, né? Fica muito também na cidade de Mendes.
Então, assim, o André ele tem tido um olhar muito diferenciado para os 92 cidades. Ele não está simplesmente só preocupado com o legislativo, ele está fazendo um trabalho amplo e está mudando e está ajudando o governador Cláudio Castro também a governar, porque se brigar os poderes, a população que vai pagar. E esse equilíbrio com o judiciário também é muito bom, né? Porque você tem o Henrique Figueira, você consegue ter um equilíbrio dos três poderes. Estamos chegando ao final da entrevista e eu queria falar um pouco sobre a questão legislativa municipal, principalmente no que envolve a legislação voltada ao setor do turismo. Porque muito do sucesso de um gestor e as âncoras, como Gramado teve, Canela está tendo, passa pelo um legislativo consciente que o turismo é algo que precisa ter uma regulamentação, precisa ter um apoio. Como é que está o intercâmbio, vamos dizer, da Câmara Municipal de Miguel Pereira com a Câmara de Gramado, de Canela, a troca de legislação? Como é que vocês estão promovendo isso? Os vereadores da cidade de Miguel Pereira, eles estão muito antenados no crescimento da cidade. E eles têm me ajudado muito a governar, porque eles estão buscando também relacionamentos novos, ideias, e com isso essa união do Legislativo de Miguel Pereira com o Executivo é que está fazendo toda a diferença. Então os vereadores eles estão antenados muito com a questão do crescimento e do investimento do turismo. Quando você assumiu, vamos fazer um ping-pong para encerrar, quando você assumiu Miguel Pereira, quem foi o prefeito que você se inspirou aqui do estado do Rio de Janeiro, que serviu como paradigma para a sua gestão? Magna Vitor, tivemos grandes prefeitos no estado do Rio de Janeiro. A quem inspirou? Grandes prefeitos. Eu não tenho assim um prefeito que eu tenha me inspirado diretamente. Como eu disse para você, eu me preparei muito para ser prefeito da cidade de Miguel Pereira. Eu comecei a olhar a característica de vários prefeitos, de várias pessoas que governaram cidades no estado do Rio de Janeiro, e com isso a gente foi se criando essa musculatura de como governar e transformar a cidade de Miguel Pereira. Mas tivemos grandes prefeitos aqui, eu tenho um carinho muito grande, acho um grande gestor, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, acho ele um cara incrível. Tivemos também ali, próximo à minha cidade, um prefeito que é meu amigo, mas tirando a amizade, também foi um grande gestor, que foi o Vinícius Fará, na cidade de Três Rios. Então eu teria aqui dezenas de exemplos do estado do Rio de Janeiro. Eu fico preocupado às vezes de falar o nome e esquecer. Um deputado estadual que seja referência para você. Tem vários deputados estaduais que o próprio André Siciliano é um deputado que realmente faz um trabalho muito bacana, foi prefeito, a importância é essa dele ter sido prefeito. Ele também é um grande referencial no legislativo que inspira a gente também a fazer um bom governo. Bom, eu terminar essa sessão saia justa, chegamos ao final da nossa entrevista e eu queria lhe parabenizar por uma coisa que eu acho que é você primeiro fazer o dever de casa para depois você provocar a demanda para que as pessoas comecem a visitar Miguel Pereira. Para que não gerar decepção. Isso foi uma atitude muito madura da sua parte, né? Esperar a primeira cidade começar a ficar pronta para depois divulgar, sair para fora, não? Não, com certeza. Eu tive essa preocupação que eu aprendi, Magna Vitor, que a primeira impressão é a única coisa na vida que você só tem uma chance. Eu não posso provocar algo se eu não tenho para te oferecer. Então eu estou preparando Miguel Pereira para quando as pessoas visitarem ou retornarem com a sua visita, já ver realmente o slogan que a gente tem, que é uma nova cidade. Para você ter uma noção, Magna Vitor, eu consegui levar grandes marcas nacionais. Eu sou praticamente a única cidade no Brasil que o Bob's foi para a cidade, já inauguramos tem um ano. Agora inauguramos a Casa e Vídeo. Agora está em obra a Loja Americanas. E agora daqui a 40 dias estamos inaugurando uma rede, a Lojas 100, que tem 300 lojas no Brasil. Então, assim, eu consegui trazer marcas nacionais que jamais era tão distante da realidade da cidade de Miguel Pereira. Isso é uma prova e é um índice que Miguel Pereira está no caminho certo de se transformar num grande polo econômico e também no polo turístico e transformar a cidade de Miguel Pereira na maior referência do estado. André, muito obrigado. Encerramos essa nossa entrevista. Está hoje abrindo essa série como prefeito, o Correio da Manhã vai estrear a página Correio Fluminense, que é exatamente criar uma cobertura e criar esse diálogo, mostrar o que existe de potencial no interior do estado, mostrar o que a riqueza nossa do Rio de Janeiro não está só na nossa bela capital, mas que nós temos aí 92 municípios que merecem o carinho e o espaço que estamos dando hoje a Miguel Pereira com o André Português
no programa de hoje. Muito obrigado, André. Eu que agradeço. Despedidas aí. Eu que agradeço, Magna Vitor, mais uma vez o seu tempo. Quero aqui deixar registrada a sua credibilidade como jornalista no estado do Rio de Janeiro. Hoje, com certeza, a sua coluna é uma das mais lidas no Rio de Janeiro e em outros estados. Eu quero parabenizar, sem demagogia nenhuma. A gente não pode botar a nossa credibilidade à frente de coisas que não tenham resultado. Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecer esse espaço que você está dando início agora para os prefeitos do estado do Rio de Janeiro. E agradecer a todos que estão nos acompanhando e deixar aqui já o convite, Magna Vitor, aproveitar essa sua grande audiência e convidar vocês para conhecer a cidade de Miguel Pereira. Vocês vão ficar encantados, vocês vão se apaixonar. Tem grandes projetos aí no forno que vai mudar a história do estado do Rio de Janeiro, mas como eu sou um homem que eu prefiro surpreender do que decepcionar, eu só gosto de falar aquilo que já está acontecendo. Então tudo isso que a gente falou nessa rica entrevista são coisas que qualquer um que for na minha cidade vai olhar a coisa em obra e já tem data para inaugurar. Então, obrigado, Magna Vitor, mais uma vez, por esse espaço. Chegamos ao final desse bate-papo hoje, mostrando esse lado bonito, mas, sobretudo, esse lado promissor do nosso estado do Rio de Janeiro.